programa Camaçari Tem com Jane Oliver. Oferecimento Metal Info, comunicação e gráfica é aqui. Banner, crachás, impressão digital, cartão de visita, brindes, plotagem de veículos e muito mais. Em frente ao saque, 3040-6987. Óticas Estrelas, o brilho para seus olhos. Rua Adelina de Sá e Shopping Camaçari Open Center. Telefone 3627-6227. X ao Cubo, agência e produtora. E Pinte Silk Digital, programação visual, impressão digital, pequenos e grandes formatos. Alisson Joias está com uma super variedade de joias para você. Brincos, pulseiras, colares, anéis, relógios de vários modelos e marcas. Venha conferir. Avenida Jorge Amado, Shopping Camaçari Open Center, número 59. Telefone 3622-3437. Alisson Joias, rara como você. Está querendo mudar o visual e não sabe como? Passe nas Óticas Estrela. Óculos de grau e esporte, infantil e adulto, para qualquer estilo. As mais famosas marcas você encontra nas Óticas Estrela. 2 endereços para você: Rua Adelina de Sá, número 375 e Shopping Camaçari Open Center. Telefone 3627-6227. Óticas Estrelas, o brilho para seus olhos. Grupo Multi. Aqui começa seu show de evento. Sonorização profissional. Agenciadora de artistas e eventos. Iluminação cênica. Geradores silenciados. Estúdio de gravação. Produtora Estrutura. Grupo Multi. Telefone 71-3621-828. Olá, muito bom dia. Começando mais um programa Camaçari Tem. Hoje, quinta-feira, dia 22 de agosto de 2013, deixa eu ver aqui, dia do folclore e dia do supervisor escolar. Pois é, hoje a gente vai falar sobre animais. A gente recebe com muito carinho aqui nos estúdios a doutora Ana Carla, que é veterinária. Bom, mas antes de eu conversar com a doutora Ana Carla, eu vou fazer mais um desabafo que eu passei hoje, porque é um assunto importante, a gente precisa falar, principalmente para a comunidade de Camaçari. Nas últimas semanas, a gente percebeu e ocorreu aí 2 acidentes com ônibus da cidade industrial, onde 2 pessoas faleceram, foram atropeladas. Hoje de manhã eu passei por uma situação e eu fiquei muito chateada. Eu vinha no centro da cidade, da Orla para cá, e quando chegou ali na sinaleira, próxima à prefeitura, se eu não me engano, tem OAB, um negócio desse ali, tem uma faixa de pedestre, não tem sinaleira, tem uma faixa de pedestre. O que foi que aconteceu? Tinham 3 idosos tentando atravessar na faixa de pedestre e ninguém parava. Eu vim devagarzinho, parei, baixei o vidro e dei com a mão para que outros motoristas parassem para os idosos atravessarem. Veio um ônibus, que ali próximo tem um ponto da cidade industrial, chegou no fundo do meu carro e começou a buzinar para que eu saísse da frente para ele poder passar. Sendo que ali é uma faixa de pedestre e os motoristas têm que estar preparados para isso, 3 idosos queriam passar. Então a gente para pensar, nas últimas semanas houve vários acidentes, 2 pessoas morreram e a gente pensa, por que esses acidentes acontecem? Por despreparo ou por desrespeito dos motoristas. São pessoas que devem estar preparadas para atender ao público, para respeitar o cidadão e o próximo. Eu estou falando isso porque eu fiquei muito chateada, eu sou uma pessoa evangélica e não gosto de confusão. Para evitar qualquer tipo de problema, eu levantei o vidro do meu carro, saí de fininho e dei passagem para o ônibus. Mas eu acho que as empresas de ônibus devem pensar menos em ganhar dinheiro e pensar mais no próximo e preparar os seus profissionais, os seus funcionários, ou melhor, para ser realmente verdadeiros profissionais. Fica o desabafo, o assunto do programa de hoje não é esse, mas abri o programa falando sobre isso porque eu vim chateada e é por isso que os acidentes estão acontecendo e a gente, infelizmente, está perdendo vidas para o trânsito e para o desrespeito no trânsito aqui em Camaçari.
Bom, agora a gente volta ao assunto aqui. Doutora, bom dia. Desculpa mas foi um desabafo. Importante. A senhora está aqui em Camaçari, roda também, e sabe que essas coisas acontecem. A gente tem que falar antes que mais um acidente aconteça, né? Não, o trânsito está cada vez mais difícil, né? Eu acho importante mesmo o seu desabafo. Pois é, mas é um prazer tê-la aqui em nosso programa. Prazer estar aqui também. Bom, a gente recebe aqui a doutora Ana Carla, que é veterinária. Aí eu queria te fazer uma pergunta. Há quanto tempo é que você está nessa vida de cuidar de animais? Eu formei oficialmente na faculdade em 2005, mas desde o início da faculdade, desde 99, 2000, eu já estagio com cães e gatos e com avestruz, galinha, boi, cavalo. Eu tentei estagiar com o máximo de animais que eu pude durante a faculdade, então desde 99 que eu estou nessa vida. Agora, assim, doutora, para ser uma veterinária, para cuidar de animais, só precisa gostar de animais ou como é que tem? O que mais, né? Tem que ter o mais, porque eu recebo muita criança no consultório me dizendo que quando crescer vai ser veterinário. Então a gente vê muito isso. E quando a criança vai crescendo, ela vai vendo que tem que ter um pouquinho a mais do que gostar. Então, não é só gostar, você vai ter que lidar com o proprietário do cão ou do gato, você vai ter que lidar com o dono da fazenda, você vai ter que lidar com o dono do plantel de aves ou de, sei lá, do que outro animal criado em grande quantidade. Então, assim, você vai precisar lidar com as pessoas também, não só com os animais. E você vai lidar com os animais numa situação, a maioria das vezes, pelo menos, numa situação de sofrimento. Existe a fase em que a gente previne doenças, que são as vacinas, as visitas ao consultório preventivas, mas a maioria dos casos são de correção. O cão está doente, o gato está doente, as aves estão doentes, e você vai precisar ter sangue frio para lidar com aquela situação de uma forma a ajudar a resolver o problema. Doutora, quando a gente fala em saúde de pessoas, a gente vê várias especialidades, né? O médico, quando ele estuda, ele tem várias especialidades. Na questão do veterinário também ou não? Ele é preparado para atuar em qualquer área? Também. A gente forma na faculdade com uma capacidade básica de atender todos os animais. Então, a gente tem matérias específicas de cada animal. Então, a gente tem matéria para aves, como eu já falei, para cavalos, para equinos, de uma forma geral, não só cavalos, mas os equinos. A gente tem matérias bem específicas para cães e gatos, matérias para silvestres, que estavam entrando quando eu já estava formando, mas que já existiam de forma optativa. Então, você vai passando pela faculdade, bovinos também, né? Então, você vai passando pela faculdade, passeando entre as espécies e escolhendo o que é que você quer trabalhar, porque de certa forma é um universo muito amplo para você trabalhar com tudo. Raros são os veterinários que trabalham com tudo. E hoje a gente tem especializações específicas em cada área. Então eu tenho, por exemplo, a especialização em clínica geral. Mas existe o especialista em dermato, em oftalmo, em oftalmologia, em dermatologia, em cardiologia, em anestesiologia, para fazer só anestesia no momento da cirurgia, em cirurgia geral. Então, a gente tem as especializações específicas. Bom, você tem uma clínica aqui em Camaçari. Qual o tipo de atendimento maior quando as pessoas chegam para procurar o atendimento? Que animal é e qual o tipo de atendimento? Então, na Amimais, a gente tem uma estrutura básica, né? A gente tem o consultório, a gente tem a lojinha e tem o banho e tosa. No consultório, a maior parte dos atendimentos são de vacina, é um atendimento preventivo. Quando eu cheguei em Camaçari, a gente abriu em 2008. Então, naquele momento, as vacinas tinham uma pequena percentual do atendimento, faziam parte de um pequeno percentual do atendimento. Mas hoje a gente já tem um grande percentual de vacinação, de prevenção. A gente já está mudando a cabecinha do proprietário para que ele acredite que a prevenção é possível. Então, a maior parte dos atendimentos são em cães, mas a gente tem um grande número de clientes proprietários de gatos também. A senhora falou uma questão importante, que é essa questão da vacinação. Né? Quando é que deve ter a primeira vacinação do animal? Então, o cãozinho nasce e com 15 dias a gente já pode vermifugar.
vermifugar a ninhada inteira, a mãe e os filhotinhos todos. Depois disso, a gente tem uma vacina que é pouco difundida no mercado, que é uma vacina baby. É uma vacina que pode ser dada logo aí nessa fase inicialzinha, que ela previne só contra 2 tipos de doença, inclusive a sinomose. Mas a vacina oficial, a vacina mais fornecida no mercado, inclusive é a que a gente trabalha, ela é feita a partir dos 45 dias de vida. Então, é um cãozinho jovem ainda, já vermifugado, sem nenhum sintoma. Ele chega para ter a primeira consulta e a vacina. Então, essa vacina precisa ser repetida em outras 3 ou 4 doses, a depender do protocolo, mas aí a gente garante que o cãozinho está vacinado e protegido já para ter contato com outros cães. Normalmente a gente ouve falar assim, bom, tem que dar 3 vacinas no cachorro, né? Qual é o intervalo dessas vacinas? Essa vacina que eu estou falando, ela é a déctupla, ou existe a óctupla também, que são muito boas, a gente chama ela de polivalente. Então, ela é dada aos 45 dias de vida e ela deve ser repetida a cada 21 ou 30 dias. E isso é que diferencia o protocolo. Então, são 3 doses, 3 a 4 doses, e a gente sempre prefere repetir a cada 21 dias, até para terminar logo e liberar logo o cãozinho para ter contato. Bom, eu tive uma vez um cachorro, e eu acho que isso acontece porque eu já conheci várias pessoas que tiveram, e aí não tem esse cuidado de dar essas primeiras vacinas, e aí eu, se eu não me engano, dei 2 vacinas, passei do prazo da terceira e o cachorro pegou uma doença chamada parvovirose, né, que urina sangue, obra sangue, essa coisa toda, e o cachorro acabou falecendo. O bichinho perdeu a vida. Acontece muito isso? Realmente tem essa coisa das pessoas começarem a vacinar e depois... Tem, acontece muito, porque assim, o cão ele é considerado protegido para ter contato com outros cães, para ter contato com ambientes onde passem outros cães. Por exemplo, eu quero dar um passeio no parque com o meu cachorro. Ele só é considerado protegido para isso 10 dias depois da última dose, ou seja, o seu veterinário vai dizer, legal, agora o Bob já pode passear na rua. Se não tiver tido essa liberação do veterinário, ele não pode. E aí, se ele tiver contato com o vírus, como a parvovirose, por exemplo, ou como a sinomose, por exemplo, a gente tem vírus gritantes na cidade, né? Então, a gente tem surtos ainda de sinomose e de parvovirose. A parvovirose é uma doença viral que causa uma diarreia com sangue. O cão debilita muito e mata realmente. A sinomose é uma doença mais grave ainda, ela tem variados sintomas que variam desde conjuntivite até uma encefalite, ele tem sintomas nervosos mesmo e também mata. Então, assim, tudo isso a gente consegue prevenir com vacinação. Então, são 3 a 4 doses de vacina, como eu falei. O veterinário é quem libera, não, daqui a 10 dias seu cãozinho já pode passear. Na Amimais, a gente faz um lembrete de vacina, então a gente, para ajudar o proprietário, a gente liga, lembrando, né, a vacina do Bob vai vencer, porque a gente sabe como é o dia a dia, a correria de lembrar que vai vencer a vacina do cachorrinho, mas é importante anotar isso numa agenda. Eu sempre falo, põe na porta da geladeira, porque é importante. É importante. Né? Aí você falando também da questão da vermifugação, que muita gente não sabe o que é isso. É o remédio de verme do cachorro, isso. Né? O cãozinho, ele tem hábitos de higiene muito diferentes dos nossos, né? Então, ele anda descalço, a maioria das vezes, lambe a própria patinha, lambe o bumbum, lambe o pezinho, o pé da gente que está chegando da rua, lambe o canto das paredes. Então, assim, isso tudo faz com que ele ingira vermes ou ovos de vermes mais facilmente. Então, a gente precisa vermifugá-los com uma frequência maior. Então, o protocolo mais utilizado hoje em dia é a vermifugação a cada 3 meses. Então, de 3 em 3 meses, independente de eu achar que tem verme ou não, eu vermifugo o meu cão e esse é o protocolo mais utilizado. Então, eu peso ele. O mais importante é que eu chegue numa loja de produtos veterinários e saiba o peso do meu cão. Então, se eu tenho uma balança de banheiro, eu consigo fazer a subtração entre o meu peso carregando o cachorro e o meu peso sozinha. Eu sei que o Bob tem 5 quilos. Então, eu chego lá no balcão de uma loja, eu peço, eu quero um remédio contra as vermes para um cão de 5 quilos. E aí eu vou dar uma dose, conto 15
15 dias repito a dose e faço isso de 3 em 3 meses. Isso evita uma gama de problemas, porque a verminose normalmente ela é silenciosa no início. Então ela começa caladinha, o cão começa a comer menos, a absorver menos a alimentação que eu estou dando para ele. Então ele pode ter queda de pelo, ele pode ter uma coisa bem discreta. Uma quedinha de pelo, um pelo mais fraquinho, isso tudo devido à verminose. Doutora, agora o animal que come mato é sinal de verme? Pode ser. Os cães, se a gente for pensar lá na origem disso, né? As matilhas de lobos ou de cães selvagens, eles não tinham acesso à verminose. Então, toda vez que eles sentiam que tinha alguma coisa estranha, ou estomacal, ou intestinal, eu estou sentindo uma cólica estranha, eles comiam mato, porque aquilo agredia ainda mais a parede do estômago, e aí isso fazia com que eles vomitassem. E nesse vômito, normalmente, as vermes iam junto, ou a comidinha que estava fazendo mal. Então, o cão comeu mato, ele está com algum desconforto abdominal. Ou ele está com verme, ou ele comeu alguma coisa que fez mal. Não é normal. Não existe aquele cachorro, eu vou comer uma saladinha verde. Ele gosta de comer mato naturalmente. Ele gosta de comer mato. Dá uma observada se o remédio de verme está ok, se a comidinha dele está ok, porque pode ser desconforto abdominal. Já já a gente volta a conversar. Para você que está em casa acompanhando o nosso programa de hoje, a gente recebe com muito carinho a doutora Ana Carla, que é veterinária, né, e está prestando um grande serviço para a comunidade. Tem alguma dúvida? Liga para a gente, 3040-2700. A gente vai para um rápido intervalo. Já já voltamos. Programa Camaçari tem com Jane Oliver. Oferecimento Metal Info, comunicação e gráfica é aqui. Banner, crachás, impressão digital, cartão de visita, brindes, plotagem de veículos e muito mais. Em frente ao saque, 3040-6987. Óticas Estrelas, o brilho para seus olhos. Rua Adelina de Sá e Shopping Camaçari Open Center. Telefone 3627-6227. X ao Cubo, agência e produtora. E Pinte Silk Digital, programação visual, impressão digital, pequenos e grandes formatos. Alisson Joias está com uma super variedade de joias para você. Brincos, pulseiras, colares, anéis, relógios de vários modelos e marcas. Venha conferir. Avenida Jorge Amado, Shopping Camaçari Open Center, número 59. Telefone 3622-3437. Alisson Joias, rara como você. Está querendo mudar o visual e não sabe como? Passe nas Óticas Estrela. Óculos de grau e esporte, infantil e adulto, para qualquer estilo. As mais famosas marcas você encontra nas Óticas Estrela. 2 endereços para você. Rua Adelina de Sá, número 375 e Shopping Camaçari Open Center. Telefone 3627-6227. Óticas Estrelas, o brilho para seus olhos. Grupo Multi. Aqui começa seu show de evento. Sonorização profissional. Agenciadora de artistas e eventos. Iluminação cênica. Geradores silenciados. Estúdio de gravação. Produtora. Estrutura. Grupo Multi. Telefone 71-3621-828. De volta com o nosso programa Camaçari Tem. Hoje a gente recebe com muito carinho nossos estúdios, doutora Ana Carla, ela que é veterinária. A gente falou muito, doutora, sobre a questão dos cães. É a mesma coisa dos gatos? Os cuidados? Não, muda um pouquinho. Os gatos, eles precisam ser vermifugados um pouquinho mais tarde do que os cães, então a gente sempre fala a partir dos 30 dias. Vermifugar também a matilha inteira, né? A mãe com os gatinhos. A vacinação deles também é um pouquinho mais tarde, como a gente falou dos cães,
a partir dos 45 dias, os gatos a partir de 60 dias. E são 2 doses só da vacina viral. A múltipla viral dos gatos, ela é composta de 2 doses e aí mais tarde a antirrábica. Agora, deixa eu te falar, qual é o tempo certo de tirar os filhotinhos da mãe? Porque muita gente diz assim, espero 10 dias, 30 dias. Qual é o tempo ideal? Então, isso Na verdade, eu acho que não deveria nem tirar, né? Porque separar dá uma dor. O que a gente faz normalmente é a gente observar e ver quando eles já estão incomodando a mãe. Então, os cãezinhos, por exemplo, os dentinhos já começam a incomodar as mães a partir dos 30 dias. Então, se são muitos filhotes, você vai perceber que a partir dos 30, 35 dias, a mãe já não deixa mais eles mamarem com aquele conforto todo. Então, aí a gente vai afastando. Mas o mínimo, o máximo, o mínimo que a gente pode deixar são 30 dias. O cão e o gato têm que mamar pelo menos 30 dias. Agora, quais são os cuidados que a gente deve ter com a cadela parida? A gente sabe que é um processo. Eu não consegui achar foto, mas eu tenho uma cachorra chamada Nina, ela é Rottweiler, ela pariu 10. E aí, acho que um peitinho para cada um. Foi um processo que eu fui para a faculdade, quando cheguei, Nina não respondeu. Quando eu vi lá um chorinho, um chorinho, eu falei, meu Deus do céu, virei avó. E foram 10, foi um processo, graças a Deus, não morreu nenhum. Mas aí a gente tem aquela preocupação, como é que cuidar também da mãe nessa época? O que eu sempre oriento é o seguinte, no momento do parto, a gente deve deixar a cadela parir. Até estar preparada, um parzinho de luvas à disposição, né? Umas toalhas limpinhas, para caso aconteça alguma coisa, mas deixar ela parir. Evitar muita gente próximo. Normalmente as cadelas aqui no calor da gente, no Nordeste, elas parem à noite, que é um momento mais tranquilo, a temperatura está mais gostosinha. Então elas dão preferência a parir à noite. Normalmente quando a gente acorda de manhã já pariu. Mas se acontece de parir no meio do dia, evita muita gente perto dela, deixa ela num momento mais tranquilo e observa. Normalmente os filhotinhos ainda nascem envoltos no saquinho. Então, se a mãe em 1 minuto não partir para abrir aquele saquinho, ela come tudo aquilo, né? Ela lambe todo aquele restinho e ajuda ela no momento da recuperação dela, é o natural. Ela faz toda aquela limpeza do filhotinho e bota ele para chorar. Então, ela estimula para que o pulmãozinho dele funcione e ele chore. Se isso não acontecer em cerca de 1 minuto, calça as luvas e faz você. Então, abre aquilo, pega uma toalhinha limpa, enxuga o filhotinho, principalmente na parte do tórax, e estimula para que o tórax funcione e ele respire. Você tem que ver que ele respirou. Abriu a boquinha e respirou. Caso isso tudo não aconteça na sua presença, você não viu, acordou de manhã e está lá, virou vó. Então, o que você vai prestar atenção é se ela tem leite suficiente para aqueles filhotes, né? Então, até ordenhar uma das tetinhas, ou se tiver coragem, todas as tetinhas, e ver se tem leite. Porque, assim, algumas cadelas, elas parem, limpam os filhotes também estão vivos, mas ela, por algum probleminha, não produziu leite suficiente. As cadelas, desde o momento em que a gente descobre que ela está gestante, ela precisa de uma alimentação melhor, né? Uma ração de melhor qualidade, e para filhotes. Isso é muito importante porque a ração de filhotes ela tem uma quantidade de cálcio, de fósforo e de proteína em quantidade maior. Então ela tem que comer a ração de filhote. Isso. Ela tem que comer a ração de filhote desde que ela está gestando até o final da amamentação. Isso garante, inclusive, a prevenção de alguns casos de eclâmpsia, que matava muitas cadelas antigamente pela falta de cálcio. Se a gente entrar com uma ração de melhor qualidade para filhotes, a gente já diminui esse problema. Agora, doutora, a senhora explicou aí na situação do filhote, né, que de repente nasceu ali ainda, está com aquela capinha. Mas e na hora de sair, de repente a mãe tem dificuldade de botar o filhote para fora, a pessoa pode ajudar? Então, pouca coisa pode ser feita em casa, porque o filhote ele pode estar em posições que se você forçar, você pode tanto matar o filhote como prejudicar a mãe. O que a gente sempre fala é o seguinte, calça a luva para as pessoas mais corajosas, né? Introduz um dedo na vagina da cadelinha e verifica se o cachorrinho está posicionado direitinho. Ele precisa estar com a cabecinha para
posicionada na entrada da vagina. Então, se ele estiver atravessado, ou se ele estiver com as patinhas, uma patinha, a cabeça para trás, existem várias possibilidades. Precisa de um veterinário. Precisa que o veterinário tente reposicionar ele, ou, se não for possível, cesariana. Dá tempo de fazer tudo isso? Dá tempo. A cadela tem um parto muito longo. Ela pode levar de 1 a 8 horas entre um filhote e outro. Então, dá tempo. Se você percebeu que está mal posicionado, procura o seu veterinário. Então, eu tive sorte, né? Porque eu saí para a faculdade 6 horas. Quando eu cheguei 11, já estavam todos lá. Teve muita sorte. E aí eu tive a preocupação, porque como foram 10, tudo igual, eu peguei umas fitinhas tudo coloridas para me saber se um já tinha comido. Porque é preocupação, né? E eu disse, não. E eu faltei, acho que uma semana de faculdade, preocupada toda hora em olhar. Preocupação de uma volta. Mas as pessoas devem ter essa preocupação mesmo? Tem que ter. Porque algumas vezes, minha cadela pariu 10 e hoje morreu um. Amanhã morreu outro. E morreram 3, morreram 4. Algumas vezes os cães morreram por não se alimentarem a quantidade que eles precisavam, ou porque eram muitos e a mãe ficou meio agoniada com aquela quantidade e deitou em cima de um e pisou em cima do outro e o proprietário não percebeu, ou a cura do umbigo não foi bem feita e o umbigo ainda estava feridinho e infeccionou e o cachorrinho morreu por conta disso. Então, assim, é importante chegar perto. Eu não digo que a família inteira vai chegar perto numa boa, né? Algumas cadelas não permitem. Mas uma pessoa tem que ser eleita para ajudar ela a cuidar, ainda mais quando são muitos filhotes. Então, tem que chegar perto, tem que ir se aproximando, pedir permissão a ela, né? Brincar, vou pegar e tal. E eu digo que é sempre importante você falar com o cachorro o que é que você vai fazer. Algumas pessoas não acreditam que eles entendam, eles entendem. Então, conversa com a cadelinha. Eles entendem? Entendem. Eu tenho provas disso. Então, meus cachorros dizem que eu sou uma mãe besta, porque eu converso tanto com eles. Eu tenho incontáveis provas. Às vezes a gente está na correria de consultório, eu preciso colher um exame, eu preciso fazer algumas coisas, eu preciso. E aí eu paro e eu digo, pô, mas eu não conversei com ele. E aí eu paro tudo, peço para os meninos pararem, não, larga ela um pouquinho. Ó, Clarissa, eu vou colher 1 ml do seu sangue agora, vai doer só um pouquinho e tal, olha no olho dela, e aí volta, aí a gente segura de novo, eu consigo colher fácil, porque eu perdi 30 segundos ali explicando o que é que eu ia fazer. Isso funciona demais. Para os que não acreditam, eu não ligo. Eu não gosta de cachorro. Eu acredito. Eu não ligo para os que não acreditam. Os meus, vou falar aqui um segredo, eles só não me atendem na hora que eu falo assim, para de brincar. Eu tenho 5 cachorros, Nina, Jurema, Choquito, Pitoco, Chuchu, ainda tem Pompom, que está na casa de pai. Então, Nina e Jurema é mãe e filha. E elas resolvem brincar de madrugada. Então, na hora que está o silêncio, que os vizinhos estão dormindo... É que elas querem pinotar. Correm pelo quintal todo e às vezes eu me estresso, abro a porta. Nina, Jurema, vá para a casinha. E aí vão. Quando eu fecho a porta, começa aquela picula no quintal, porque o quintal sabe, é um espaço, é isso nessa hora. Mas quando eu grito sério, aí corre todo mundo. Já sabe, manhã tá retada hoje. Então... Eu tenho, assim, certeza de que eles entendem, certeza. Total eles certeza. fazem mais ou menos de pirraça também. Então, né? Que a mãe vai brincando, aí eles acham que é tudo uma brincadeira. Né? Ou então, a forma que você fala, às vezes não passa a seriedade necessária, né? Né? Que situação. Você vai falar, mas fala de um jeito meio brincando, eles entendem que você está falando meio brincando e eles continuam brincando. Bom, deixa eu falar aqui também, a gente tem casos de cadelas que parem e de repente rejeitam os filhotes. Por que isso acontece? Então, isso não está definido. Existem casos em que a cadela rejeita por deficiência nutricional, por uma questão psicológica mesmo, por alguns casos de canibalismo. A cadela come os cães recém-nascidos, inclusive, em alguns momentos, por achar que aquele ambiente não é seguro o suficiente para ela criar os filhotes. Então, ela se sente tão insegura naquele ambiente que ela come os filhotes. Então, isso não está determinado, isso precisa ser estudado cada caso a caso. Doutora, agora quais as principais doenças dos cachorros? Então, as principais doenças elas estão previstas como prevenção nas vacinas que a gente falou lá no início do programa. Então, a mais grave é a raiva. A raiva é uma doença viral, altamente contagiosa,
atinge cães, gatos, humanos, bovinos. Ela é transmitida tanto pela picada do morcego que se alimenta de sangue, como pela mordida de um cão raivoso, como pela arranhadura de um gato raivoso. Então, por isso que essa é uma doença prevenida pelo município, né? Todo o Brasil a gente tem a campanha contra a raiva gratuitamente. E assim, as pessoas não precisam ter medo da campanha viral fornecida pela prefeitura. É uma campanha de qualidade. A gente tem veterinários contratados pelas prefeituras do Brasil, responsáveis pelo armazenamento dessas vacinas, pela distribuição dessas vacinas nos postos, pela aplicação dessas vacinas. Nem sempre no momento da aplicação é um veterinário que está lá fazendo, mas ele está por trás coordenando a campanha. Então, é uma vacina de qualidade e que pode ser utilizada gratuitamente, né? O cão e gato precisa ser vacinado anualmente contra a raiva. É uma doença que, eu repito, não tem cura, nem para o cão, nem para o gato, nem para o ser humano que pega a raiva. O calazar também é um problema, né? Então, principalmente aqui na região da gente, né? Aqui na orla de Camaçari, a gente tem um problema sério com o calazar. O calazar é a leishmaniose. É uma doença transmitida, aí não é uma doença transmitida por vírus, é uma doença transmitida pela picada de um mosquito. O mosquito chama mosquito palha, é um mosquito parente e irmão do mosquito da dengue. Ele tem a mesma carinha, só que ele é todo cor de palha. Então, a gente tem ele muito mais abundantemente na orla, mas a gente já tem uma quantidade muito grande de cães com calazar aqui no centro, sim. A prevenção é exclusivamente afugentando o mosquito. Então, se eu tenho um quintal, se eu tenho plantas, eu não posso deixar aquela matéria orgânica em decomposição, porque aquilo atrai o mosquito terra. Eu preciso proteger os meus cães, ou com a coleirinha contra mosquitos, ou com repelentes de mosquito mesmo em formato de spray, ou com a vacinação contra o calazar. Bom, para você que está em casa acompanhando o nosso programa de hoje, a gente recebe nos estúdios aqui, com muito carinho, a doutora Ana Carla, ela que é veterinária. A gente vai dar uma paradinha para o intervalo, já já a gente volta. Programa Camaçari tem com Jane Oliver. Oferecimento Metal Info, comunicação e gráfica é aqui. Banner, crachás, impressão digital, cartão de visita, brindes, plotagem de veículos e muito mais. Em frente ao saque, 3040-6987. Óticas Estrelas, o brilho para seus olhos. Rua Adelina de Sá e Shopping Camaçari Open Center. Telefone 3627-6227. X ao Cubo, agência e produtora. E Pinte Silk Digital, programação visual, impressão digital, pequenos e grandes formatos. Alisson Joias está com uma super variedade de joias para você. Brincos, pulseiras, colares, anéis, relógios de vários modelos e marcas. Venha conferir. Avenida Jorge Amado, Shopping Camaçari Open Center, número 59. Telefone 3622-3437. Alisson Joias, rara como você. Está querendo mudar o visual e não sabe como? Passe nas Óticas Estrela. Óculos de grau e esporte, infantil e adulto, para qualquer estilo. As mais famosas marcas você encontra nas Óticas Estrela. 2 endereços para você. Rua Adelina de Sá, número 375 e Shopping Camaçari Open Center. Telefone 3627-6227. Óticas Estrelas, o brilho para seus olhos. Grupo Multi. Aqui começa seu show de evento. Sonorização profissional. Agenciadora de artistas e eventos. Iluminação cênica. Geradores silenciados. Estúdio de gravação. Produtora Estrutura. Grupo Multi. Telefone 71-3621-828.
De volta com o último bloco do nosso programa Camaçari Tem. Doutora, separei umas imagens para a gente comentar e a gente vai falar daqui a pouquinho também sobre a caminhada que acontece todos os anos aqui em Camaçari. É um projeto, né? Que vem, é o segundo ano, terceiro ano? Não, ano passado foi o terceiro ano. Terceiro ano, né? Ano. Pronto. Deixa eu ver se a gente tem algumas imagens para a gente mostrar, para a gente poder comentar. Aí, essas imagens são da caminhada. As pessoas participam muito? Participa, a gente sempre tem uma média de 300 participantes. Tem que fazer uma inscrição primeiro? Então, a gente pede a inscrição para adquirir o kit. No kit sempre vem uma bandana para o cão, a camiseta do evento para o acompanhante, vem uns tickets de picolé, de biscoitinho para os cachorros e tal. Mas é um evento aberto, a gente consegue... Todo ano a gente consegue a liberação daquela avenida comercial, aí a gente monta umas barracas dos patrocinadores, então as pessoas podem ir conhecer os patrocinadores do evento, tirar foto com o pingo. Essa imagem aí são 2 cachorros? Pois é. Ali é um cachorro da caminhada e a outra que não é cachorro sou eu ali. Eu sei. Na verdade, eu gosto de participar. Eu tenho vários cachorros, não posso levar porque eles não são bem educados. A gente já se encontrou. Mas aí, esse cachorro... Um cachorro desse tem que ter bastante cuidado, né? Tem, principalmente com o pelo. É um cão que dificilmente a gente consegue dar banho em casa. É? Normalmente é um cão que toma banho só no pet shop. Por causa do cuidado, que tem que ter cremes, né? A secagem, principalmente, desse pelo é muito difícil. Se você não souber secar, você embola o pelo e tal. Aí já é exatamente no evento, né? Na hora da caminhada. Aí a gente tem um momento em que a gente interrompe mesmo a passagem de carros na avenida e dá uma caminhadinha com os cães, dá a volta ali na avenida comercial. Agora não tem problema desses cães na hora ali, muito cão, tem uma briga, um negócio, uma desavença, então, não? O que a gente orienta sempre para que os cães acima de 10 quilos ou os cães que têm o temperamento mais agressivo e tal, e que o proprietário já conhece, que eles usem focinheira ou mordaça. Então a gente nunca teve problema, graças a Deus. A gente vai orientando, a gente orienta o recolhimento das fezes, e tem muito olheiro, né? Tem as pessoas que estão me ajudando sempre a organizar, então a gente nunca teve problema. Essa imagem são de animais que ficam à disposição para adoção, Para né? adoção, isso. A gente sempre tem um abrigo colaborando com o evento. No momento da inscrição, a gente, em troca do kit, a gente pede 1 quilo de ração, que é doado sempre para algum abrigo. Nos últimos 2 anos, o abrigo de Mata de São João foi o Grandes Amigos, foi o abrigo contemplado, isso, obrigada. Então a gente sempre tem uma barraquinha com cães para adoção. Esse cachorro aí a gente chama de língua azul. Qual é a raça desse cachorro? Chow. Chow. Ele também é um cachorro que deve ter bastante cuidado, né? Até porque ele tem um temperamento mais forte, né? É? Ele é um cão que, se você não contiver ele direitinho, ele é um cão agressivo até. Então, além do cuidado com o pelo, ele tem um pelo bem denso, precisa de uma secagem mais cuidadosa também, ele tende a ser um cão mais agressivo. Bom, vamos ver outras imagens que a gente tem. Aí é uma imagem do adestrador, né? A gente sempre tenta trazer um momento de adestramento. Então, nesse momento é um momento de apresentação do adestrador, com a cadelinha dele e tal, a gente monta um espaço para que ele faça uma apresentação mesmo, com pista de agility e assim, as brincadeirinhas que ele já está acostumado. Vamos ver mais o que a gente tem aí, né? Esse aí já estava cansado já. Tem essa coisa do cachorro começar a andar e de repente não aguentar mais. Infelizmente, a gente já teve 2 casos desses. A gente sempre pede bastante hidratação. Tanto que a gente libera copinhos de água, tanto para o cão como para os proprietários, durante toda a caminhada. A hidratação é livre, porque a gente sabe que os cães precisam ser hidratados com uma frequência muito grande. Esse momento, se não me engano, na hora do sorteio, né? As pessoas que participam, tem os proprietários, os donos dos animais. Os patrocinadores levam bastante brindes e aí a gente consegue fazer um sorteio bem amplo, sempre no final da caminhada. Tem outras imagens? Pronto, essa imagem que eu queria ter uma outra. Deixa eu me mostrar essa imagem aí. Aí essa cachorrinha minha, é a Jurema, quando a gente vai brincar com ela, ela faz isso. Mas assim, ela tá na areia. É um perigo o cachorro na areia? A gente, há algum tempo atrás, já foi lançada uma campanha de que lugar de cão não é na praia. Então a gente hoje já sabe que não deve levar o cão à praia.
principalmente para não contaminar a areia para as outras pessoas, né? Mas a gente sabe que a areia de construção é uma areia que já vem bastante contaminada. Então, algumas doenças de pele, principalmente doenças fúngicas causadas por fungos ou por bactérias, elas podem ser adquiridas somente pelo contato do cão com a areia. Eu digo isso porque assim, lá tem a casinha, tem 2 casinhas, mas eles gostam de ficar na areia. Vacilou, corre pra areia, eu fico o dia todo, cava, né? E já tem essa coisa. Mas os donos devem ter atenção. Eu tenho uma outra imagem que eu não sei se está aí, de um cachorro branquinho, que também está nessa mesma posição, não sei se tá. A gente tem essa imagem também, só tem essa imagem aí, né? Bom, aí, na verdade, essa dona, Solange, lá do Inocop, ela vai dizer... Pronto! Sol, ela tinha um casal, e aí a cadela pariu, e ela ficou com pena, no final... Eu acompanhei esse caso de pertinho, porque eu fui uma das pessoas que falava para ela, vai crescer. Ao invés de um casal, a senhora vai ficar com 5 cães. E aí, ao invés de ração para 2 cães, serão ração para 5 cães. Ao invés de vacina para 2 cães, serão vacina para 5 cães. Ao invés de banho para 2 cães, serão banho para 5 cães. E aí, ontem, há 2 dias no máximo, ela levou 2 deles para vacinar. Ele estava falando comigo, doutora, eu me arrependo. O Washington sofre. Eu me arrependo tanto. Se eu ouvisse o que a senhora falou na época em que... Porque assim, os cães nascem e é uma tentação. É lindinho, é bonitinho. É lindinho, é gostosinho, é bom de brincar, eles são fofinhos. Mas vão crescer, gente, vão crescer. E a gente precisa pensar que eles vão crescer. E o problema foi crescendo e ela fala, não tenho mais coragem. Aí os meninos, ela tem 3 filhos, né? E os meninos falavam, não, minha mãe, não. Eu tentei pegar uma e Luan disse, quando ela falou que vou dar a Jane, Luan fez cara feia. A Ítalo, a Ian não. Resultado, ficou tudo. Então ela tem 5. Logo depois disso, um tempo depois, engravidou de novo a cadelinha. Foi, é verdade. E aí a gente conseguiu vender os filhotinhos, doar os filhotinhos, enfim. E aí ela faz um acompanhamento. Então, assim, muitos são meus clientes. Tá ligando para saber como é que tá. A maioria são meus clientes. E aí ela chegou lá essa semana para vacinar os cachorrinhos dela. Tinha um dos filhos tomando banho. Aí ela, que bom, é tão bom para mim esse acompanhamento e saber que estão bem. Mas, assim, existem formas de você deixar a sua cadela parir e ter um acompanhamento disso, né? Mas não é obrigado parir. Eu ainda recebo muito essa pergunta. Justamente. É obrigatório que a cadela tenha partos durante a vida? Não, não é obrigatório. Se você não quiser que sua cadela cruze, ela pode não cruzar a vida inteira. Inclusive, a gente pode fazer uma cirurgia que chama ovário-esterectomia, retirar o útero e os ovários, e ela não vai ter cio, e ela não vai parir, e ela vai ficar até mais saudável do que ela era antes. Essa cirurgia que você falou é a castração? Pronto, a minha teve 10, eu fiquei assustada, e já levei a filha e a mãe, as 2 hoje, são castradas. Era essa a pergunta que eu ia te fazer. Você é a favor da castração? Totalmente, totalmente. Se a gente fizer a castração numa cadela jovem, a gente elimina a possibilidade em mais de 90% de tumor de mama, e a gente elimina, que é abrindo aspas, né, que é uma doença que tem matado muito as cadelas hoje em dia, e a gente elimina a possibilidade completamente de uma infecção grave uterina que chama piometra. Então, eu sempre pergunto para os proprietários, eu tenho uma cadela, não quero que ela tenha filhotes, não. Não quer nunca ou não quer agora? Não, não quero nunca, então castra. Se eu tenho certeza que eu não quero que a cadela seja mãe, castre. É a melhor opção, assim. Eu não vou precisar usar calcinha, eu não vou precisar afastar os cachorros, eu não vou passar por todo aquele estresse 2 vezes por ano de cio e tal. E eu vou ter uma cadela tão saudável quanto, ou mais saudável. É uma cirurgia simples? Muito simples. E hoje em dia, como a gente estava falando, a gente tem recursos, né? Então, faz uma consulta completa, detalhada, faz os exames pré-operatórios, assim, a gente verifica se o hemograma está ok, se os rins estão funcionando direitinho, se o fígado está funcionando direitinho. Com uma coleta de sangue, eu consigo verificar isso. Desculpa, verifiquei isso, marquei o procedimento. O procedimento é simples, é feito em cerca de 20 minutos a meia hora. A cadelinha vai para casa com os pontos, normalmente 1 ou 2 pontos na região mediana central do abdômen. O curativo é feito 1 vez por dia,
Com 8 dias a gente tira os pontos, é muito simples. Fora que você tem um acompanhamento do seu médico veterinário durante esse percurso, né? O veterinário está te acompanhando, está te orientando, então é muito tranquilo. Essa questão da castração é interessante também. Eu tenho 3 cachorros machos e eles, quando chegava a época do cio, eles se estranhavam, né? E depois que eu fiz a castração, eles já não têm mais essa coisa de brigar por causa das cadelas. Você castrou as 2 fontes de problema que você tinha em casa. Então, são 3 machos, 2 fêmeas. Entravam no cio, quem é o dominante? Quem é que vai cruzar primeiro? Quem é que vai cruzar mais de uma vez? E tirou o útero e os ovários, você tirou essa situação de constrangimento. Bom, tá no finalzinho do nosso programa. Eu queria falar ainda de um assunto que eu acho interessante, que é a questão da alimentação do animal. Comida caseira é propício para cão e gato? Então, pode ser. Depende do cuidado que você tiver no preparo disso. O cão precisa, como a gente, de uma alimentação adequada. Então, eu preciso de determinado nível de proteína, de cálcio, de fósforo, de gordura, de todos aqueles componentes, de fibras, de todos aqueles componentes. Fazer uma alimentação dessa de forma artesanal, caseira, não é fácil. Eu não posso simplesmente, eu dou arroz com carne moída, então eu dou arroz com frango. Mas de vez em quando eu boto uma cenoura. Não dá. Não pode. Não dá. Eu preciso realmente fazer uma alimentação balanceada. Eu preciso usar as farinhas de trigo, a farinha o farelo de trigo. Eu preciso usar as farinhas como fonte de fibra. Eu preciso usar bastante vitamina. Então, só um pedacinho de cenoura não traz a vitamina que ele precisa. Eu preciso botar beterraba, eu preciso botar chuchu, eu preciso botar cenoura, eu preciso botar batata. Então, eu preciso fazer uma alimentação rica que muitas vezes abrir o saquinho da ração e botar lá no comedouro é muito mais fácil, né? O fígado é bom? Como indicação pessoal, eu sempre indico o fígado de frango. Eu acho que o fígado de... Eu acho, e eu já li algumas pesquisas também, que o fígado de boi é muito carregado em algumas toxinas, então a gente prefere indicar fígado de frango. Falando também na comida caseira, a última coisa é que a nossa cidade é muito quente. Então, se eu coloco a comida caseira e dentro de 40 minutos, 1 hora, o cão não comeu, eu preciso tirar aquilo porque ali já está em início de decomposição, está estragando já, mesmo que não esteja com cheiro de comida estragada. Então, nisso é que facilitou bastante a cultura da gente alimentar os cães com ração. E é graças a isso, esse é um dos fatores do aumento da vida dos cães, né? Antigamente os cães viviam 5, 6 anos e a gente achava que eles estavam vivendo muito. Hoje a gente tem cães de 16, 18 anos vivendo bastante bem, assim, com a qualidade de vida muito maior. O cão que come ração, ele vive mais ou menos 4 anos mais do que o cão que come comida caseira. Só pelo equilíbrio da alimentação em todos os momentos. É uma ração equilibrada, prontinha, em todos os momentos. Doutora, quero te agradecer pela participação aqui em nosso programa. Quero agradecer a oportunidade. Bom, para você que está em casa, o nosso programa fica por aqui. Amanhã, sexta-feira, dia de música e de cultura, a gente vai ter mais um entrevistado. Fiquem todos na companhia do grande Deus. Tchau, tchau. Programa Camaçari tem com Jane Oliver. Oferecimento Metal Info, comunicação e gráfica é aqui. Banner, crachás, impressão digital, cartão de visita, brindes, plotagem de veículos e muito mais. Em frente ao saque, 3040-6987. Óticas Estrelas, o brilho para seus olhos. Rua Adelina de Sá e Shopping Camaçari Open Center. Telefone 3627-6227. X ao Cubo, agência e produtora. E Pinte Silk Digital, programação visual, impressão digital, pequenos e grandes formatos. Alisson Joias está com uma super variedade de joias para você. Brincos, pulseiras, colares, anéis, relógios de vários modelos e marcas. Venha conferir. Avenida